Shabbat Shalom, me chamo Ronaldo, sou pastor aqui na comunidade Mishpahat Adonai. Estamos mais uma vez celebrando a nossa cerimônia de recebimento do Shabat e agora, nesse momento especial de estudo, e esse estudo vai estar disponível no YouTube e lá já tem vários estudos de vários temas, e então compensa você entrar lá no YouTube, quem está aqui presente, quem está assistindo online, e clicar lá no nosso canal, se inscrever, curtir os vídeos, compartilhar, como a gente já tem costume de fazer com os vídeos do YouTube. E algumas vezes nós estudamos aqui as porções semanais que são lidas nas sinagogas ao redor de todo o mundo, e é um calendário fixo. E esse calendário ele é estudado ao redor do mundo, em todas as comunidades que têm relacionamento com Israel, que estudam a palavra no contexto original de Israel. E a porção que vai ser lida amanhã se chama Miketz. E essa porção é a segunda porção que fala da história de Yosef, de José. E a história de José, para mim, é uma das mais emocionantes que existem. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de fazer uma leitura assim completa da história de José. Eu estava hoje lendo em casa, relendo em casa, e a letra da Bíblia começou a ficar pequenininha, começou a ficar embaçada. Porque eu acho impossível ler a história de José sem derramar uma lágrima. É muito profunda, é muito bonita a história, é muito intensa, tem muitos mistérios, tem muitas coisas que o Senhor vai revelando ali no passar do tempo. E, como sempre, nós orientamos quando a gente faz a leitura de uma palavra, de um texto, de um estudo, a gente tem que pegar aquilo e trazer sobre a nossa vida para haver aplicação prática. Então hoje eu quero não falar só da Parashá Miketz, porque Miketz é uma das porções. Então são 4 porções, são 4 semanas durante um mês inteiro nas comunidades que estudam a palavra no seu contexto original, estudam sobre a vida de Yosef, a vida de José. A primeira porção é Vayeshev, que conta quando ele nasce, aonde ele habita, a primeira parte da história. A segunda porção, Miketz, e eu vou me ater, de uma certa forma, a essa porção no dia de hoje. Vaigash, ele se aproximou, quando ele começa a falar dos irmãos. E Vayeri, ele viveu, vai falar do final da vida dele. 4 porções, um mês inteiro estudando a vida de Yosef nas sinagogas, nas comunidades. E eu queria, então, contar de forma resumida para nós relembrarmos a história de Yosef. Não vai ser longo, mas nós vamos lembrar de vários detalhes da vida dele para podermos entrar num outro aspecto extremamente importante. Yosef é filho de Raquel. E Raquel era uma mulher que estava angustiada, amargurada, clamando a Deus por um filho. E ela diz, quando ela concebe Yosef: Deus tirou meu vitupério, minha vergonha, minha calamidade, e deu a ele esse nome, Yosef, José, como foi traduzido para a língua portuguesa. O Senhor me acrescente outro filho. Então, por ter sido um filho gerado em meio a grandes dificuldades, a Raquel e o Israel, Jacó, o pai de Yosef, tratavam aquela criança de uma forma diferenciada. Ele era um menino que tinha a mais do que os seus irmãos. E eu não sei quantos têm irmãos e tinham ciúmes dos seus irmãos. E sempre achavam que os seus pais faziam algo a mais para ele. Ou o contrário, que você era o irmão onde seus pais sempre faziam algo a mais por você. Eu achava que meus pais sempre cuidavam melhor da minha irmã. E recentemente, depois de adultos, minha irmã compartilhou comigo que achava que eu sempre era o filho preferido. E eu falava, que interessante, mas eu também achava que você sempre era a preferida, que as melhores coisas, a melhor parte, as melhores roupas, as melhores coisas eram sempre para você. E ela também achava a mesma coisa, mas no caso de Yosef, era real. Era tão real que o pai dele fazia para ele roupas diferentes. E a Bíblia narra que ele ganhou uma túnica colorida, uma veste diferenciada. E essa veste despertou uma inveja, um ódio, um ranço dos seus irmãos em relação a ele. E no decorrer da história, Yosef
que provavelmente já era um homem que buscava a Deus, que orava, que clamava, ele começa a ter sonhos. E os sonhos, eles quase sempre podem trazer um significado. Mas eu também não acho que todo sonho que nós temos durante a noite precisa necessariamente ter um significado, uma revelação, um discernimento, mas há sonhos que são diferentes. E lá no fundo a gente sabe que tem alguns sonhos que são mais marcantes do que outros. E então, Yosef tem 2 sonhos, e ele sonha com as plantações, ele escolhendo ali as plantações, os feixes, e todos os feixes se prostravam diante dele. E depois ele sonha que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E esse menino, ao invés de aquietar com essa visão, ele conta para os pais e para os irmãos. Então imagina aqueles irmãos que já tinham um ranço com ele ouvindo isso. Começaram então a conspirar, a tramar contra aquele homem. E o que eu acho lindo na Bíblia, e eu falo muito isso aqui, é que a Bíblia não esconde as lástimas da humanidade. A Bíblia não esconde a podridão do ser humano, a maquinação do mal da cabeça e do coração, da nossa cabeça e do nosso coração. A Bíblia clareia as coisas de uma forma muito tênue, muito sensível, para que nós possamos entender e olhar para essas situações e trazer para a nossa vida. Se Deus, naquela época, discernia essas coisas e permitiu que fossem escritas, com certeza Deus é o mesmo. E Ele sonda os nossos corações, Ele sabe de toda a sujeira, de toda a maquinação do mal que há dentro de nós. Ele sabe quando nós tramamos coisas ruins. Ele sabe exatamente quando nós estamos andando num determinado caminho e lá dentro de nós há inclinação para nos desviar. Ele conhece isso tudo. E ele conhecia o que estava no coração dos irmãos de Yosef. Em Gênesis 37:18. E vendo eles de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Queriam matar. Mas acharam pesado demais matá-lo. Fizeram algo um pouco mais leve, o lançaram num poço. E é interessante que a Bíblia diz que esse poço não tinha água. Porque se fosse um poço com água, talvez ele ainda durasse mais dias até que alguém pudesse chegar. Mas o poço não tinha água, era um poço seco. E o poço seco com certeza fez com que aquela queda talvez fosse mais dolorida do que se fosse um poço com água, né? Nunca tinha pensado nisso. Mas o tempo de Deus, e esse é um dos temas dessa meditação, é que o tempo de Deus é sempre perfeito. Porque se ele tivesse caído em um poço com água, Deus poderia ter demorado mais tempo com o propósito que ele tinha para que José saísse daquele poço, porque ele está ali bebendo água. E na medicina a gente sabe que sem água nós duramos muito menos do que sem comida, por exemplo. Então Deus manda no tempo certo uma caravana passando para que ele pudesse ser comprado e vendido como escravo para os ismaelitas. E esses ismaelitas o levam para o Egito, que era um país ao lado, até os dias de hoje. E esses medianitas olharam para José e não acreditaram nele. E o trataram como um mero escravo, como alguém que quantos eles já deveriam ter comprado, quantos eles já deveriam ter vendido. E o vendem para Potifar, que era o chefe, o cuidador-chefe da casa do faraó. Inclusive, a Bíblia cita que ele era, o Potifar, era o eunuco do rei. E eu fui estudar, porque eu lembro de eunuco, isso é uma curiosidade, com os eunucos da rainha Esther. E eram aqueles homens, normalmente castrados, que não tinham esposas, que não tinham mulheres, e simplesmente cuidavam das mulheres do rei, que era permitido naquela cultura daquele povo. Mas não, o Potifar ele era um eunuco, mas ele era um eunuco funcional. Ele tinha uma esposa e cuidava de todas as coisas. Ele era como o segundo homem do Potifar, o homem de confiança do faraó. Ele era o Potifar. E quando ele é vendido para
para Potifar, o que José faz? José faz o melhor do que ele sabia fazer. E naturalmente, gradativamente, e essa palavra é muito interessante, gradativamente, José começa a prosperar dentro da casa de Potifar. Dentro da prisão, quando ele vai à prisão, ele começa a prosperar. Vamos falar sobre prisão. E ele era um homem tão querido, ele era um homem tão culto, ele era um homem tão cheio da presença de Deus, que despertou na esposa de Potifar desejo de se relacionasse com ele. Nós lembramos dessa história. Então, ele é tentado por essa mulher algumas vezes. Até que um dia, ela, num ato de desespero, o agarra e diz que quer tê-lo. Ele corre, a veste dele, uma parte da veste dele fica com a esposa de Potifar, e por isso ele é preso pelo próprio esposo da Potifar. E aí sim, lá dentro da cadeia, ele se destaca junto do carcereiro e começa a liderar ali dentro daquele contexto da cadeia do cárcere. Tal era o favor de Deus para com aquele homem. E isso me traz também uma reflexão, porque do poço ele foi retirado rápido. Na prisão, Deus agiu com favor sobre a vida dele. Se revelou a ele, fez com que ele se tornasse um homem célebre, conhecido dentro daquele contexto. A Bíblia fala em Gênesis 39 que Deus estendeu benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro para com Yosef. E o carcereiro começou a admirar aquele homem. Da mesma forma que a esposa de Potifar começou a admirá-lo de uma forma errada, com os olhos do diabo, com os olhos do inimigo, o carcereiro começou a admirar aquele homem, falando: esse rapaz é diferente. Mas Deus precisava arrumar uma estratégia para que José pudesse sair dali e continuar prosperando. E nós lembramos da história. Copeiro e padeiro tiveram sonhos. E quando eles estavam o padeiro e o copeiro estavam presos. E quando o Yosef estava ali, ouvindo, provavelmente no meio informal, e eles ali contando das experiências dos sonhos, o Yosef ouve a voz do Senhor. Traduza, interprete, conte para eles que é esse sonho. E assim foi cumprido o sonho. Um foi liberto, o outro foi enforcado. Exatamente como os dois haviam sonhado. E então, José passa a ter essa convicção de que há na vida dele um dom chamado ministério que ele precisava executar. Ele já estava executando, mas de fato ele não entendia o que era isso. Porque até então eles estavam vivendo caos. Ele saiu da presença do pai dele, que cuidava todos e agora estava numa prisão. Ainda que ali ele estivesse com certos benefícios. E então ele fala para aquele homem que é liberto, que quando ele chegasse diante de Faraó, que intercedesse por ele. Que falasse, ele era um homem bom, ele era um homem que não havia cometido mal bem. Que ele não tinha feito aquilo com a mulher de Potifar. Interceda por mim. E o que os rabinos dizem é que ali ele errou, porque ele não falou ao Senhor em primeiro lugar. Ele não falou para aquele homem: vai e fale que eu sou o homem de Deus que posso ajudar o Faraó e alguma coisa. Ele falou dele. E então ele permaneceu ali. Aquele homem que foi liberto não lembrou-se dele, se esqueceu dele, ele permaneceu mais um tempo na prisão. E então tudo na vida de Yosef era obscuro. Ele não entendia mais. E então aqui começa a porção que vai ser lida amanhã. E eu sugiro que amanhã vocês assistam pela manhã no serviço para ouvir uma ministração dentro da comunidade judaica que vai ampliar no sentido de Miqueias. Miqueias no final. Quando inicia Miqueias, Gênesis 41, Miqueias significa exatamente no final. É onde Deus começa a agir de uma forma específica para erguer José, para que ele executasse tudo aquilo que Deus havia proposto sobre a vida dele. Antes, Deus estava cuidando, Deus estava moldando, Deus estava levando, Deus estava provando o coração dele. A partir de Miqueias, a partir de Gênesis 41,
É como se Deus falasse. E no fim dessa desgraça que Deus está vivendo, e no fim dessa amargura, no fim desse lamento, todas as coisas vão acontecer. E então, Faraó tem sonho. Faraó tem 2 sonhos. E aquele homem que foi liberto ouviu que Faraó teve 2 sonhos que ele não conseguia interpretar. E os 2 sonhos eram relativamente parecidos com os sonhos que ele havia tido lá no início da infância dele, dos feixes grandes e os outros feixes se prostrando diante dele, da lua e o sol se prostrando diante dele, 2 sonhos que eram iguais, com linguagem diferente. Quando o faraó chama os seus magos, os homens que tinham poder, que tinham uma visão espiritual aberta, não para o lado de Deus, que esses homens não conseguem interpretar. Ou Deus não permite que eles interpretem os sonhos. Eles poderiam, de alguma forma, interpretar os sonhos. Se ele chama, é porque aqueles homens já deveriam ter oferecido algum benefício para eles. Os deuses do Egito. Mas eles não conseguem interpretar. Um sonho eram vacas magras comendo vacas gordas, e as vacas magras, apesar de ter comido as vacas gordas, não engordavam. E o outro sonho eram as espigas. 7 espigas e 7 vacas. 7 espigas magras que comiam as 7 espigas gordas e permaneciam mirradas. E então José fala: não cabe a mim interpretar o céu. Não cabe a mim, porque quando eu olhei para mim mesmo e pedi para que houvesse uma intercessão por mim mesmo diante do rei, eu não fui atendido. Então, senhor faraó, não sou eu que interpreto o sonho. Não é meu dom. É um dom que o Senhor me concedeu. E por causa disso, eu consigo discernir seu sonho. Levante um homem sábio, porque durante 7 anos você terá muita abundância. Roda, recolha todas as coisas, compre todas as coisas, porque durante 7 anos virá uma fome decadente. E você será aquele que vai prover. A palavra diz: o mundo. Lá está escrito: houve fome sobre o mundo. Isso me faz uma lembrança, parênteses, que nós estamos num ambiente de pura abundância das coisas de Deus e o mundo inteiro com fome. E nós, aqui nesse celeiro, que não pode ficar só para nós. E eu lembro ainda dentro desse parênteses de uma visão, um sonho, de uma irmã, muitos anos atrás, me contou que ela adentrava dentro de um lugar onde tinha pessoas louvando, cantando, ministrando, e uma adoração, mas as pessoas tinham uma aparência de fome e tinha muita comida, como se eles tivessem feito um estoque grande durante aquele tempo, e aquela comida toda estava apodrecendo. E as pessoas de fora com fome, as pessoas de dentro com fome, mas todo mundo estava orando e adorando como se tivesse tudo certo. E esse sonho para mim foi um alerta. Não foi o que tive. Contaram sobre ele. O sonho que Faraó teve, disse Yosef, foi uma notificação que Deus deu para Faraó. Por quê? Por que Deus não fez isso com alguém lá em Israel? Porque era o propósito de Deus. Era o plano que Deus tinha, a forma como Deus tinha. E então, Yosef interpreta os sonhos, conta para ele o que ele tinha que fazer, o que o faraó imediatamente faz. Tira o anel de selo, que era as ordens válidas, aquele anel que selava as ordens, e fala para Yosef: ninguém senta, ninguém levanta, ninguém anda, ninguém, se não for a tua ordem. Você é o homem sábio que o teu Deus trouxe. O faraó glorifica o Deus de José, que teu Deus trouxe para que houvesse abundância sobre a terra do Egito. E a palavra diz que José comprou todo o Egito com o faraó. Todo o território do Egito foi comprado pelo faraó, porque eles tinham recurso e eles tinham o entendimento financeiro que eles deveriam comprar barato para depois vender caro e vender para as pessoas verdadeiramente. Yosef é elevado.
Ele é colocado no segundo homem. E ele só não tinha direito ao trono de Faraó. E, certamente, a mulher de Faraó, que com certeza Iosif também não queria. Porque o Faraó dá a ele uma esposa. E ele tem 2 filhos com essa esposa e ele dá nomes em hebraico para os filhos. Já adiante eu vou falar sobre isso. E então vem toda a fome, as nações começam a chegar ali para comprar a comida. As pessoas chegavam no Faraó, o Faraó mandava eles procurarem a Iosif. Iosif começa a gerenciar tudo aqui. Começa a vender, começa a comprar, começa a negociar, começa a prosperar no final dos 7 anos. Passou 7 anos comprando. Ele é elevado à posição de segundo homem na casa de Potifar, na casa do Faraó. O Faraó diz: você estará na minha casa. O menino que era escravo, hoje estava como o rei. E no meio da fome, aonde que chega também essa crise, essa calamidade? Na terra de Canaã. E os irmãos de José começam a passar fome. E Israel, o pai de Iosif, o pai das 12 tribos, chama os seus 11 filhos e fala: vocês precisam ir até o Egito, porque disse que só lá tem comida. E eles vão, mas o pai não deixa ir que foi o Benjamim mais. Porque Benjamim foi aquele que supriu no coração do pai a perda do José. E eu não contei essa parte. Quando eles jogam José no buraco, o que eles mandam para o pai? Eles mandam para o pai que José havia morrido com de feras. E então Israel estava consolado com isso. Ele fala: vocês vão para o Egito, mas deixem Benjamim. E assim eles vão. Quando os irmãos chegam lá, quem reconhece os irmãos? O próprio José, porque ele estava vestido de egípcio e já falava a língua egípcia. Ele chama o intérprete do hebraico, ele fala no egípcio, o intérprete traduz para o hebraico, mas ele entendia tudo que os irmãos estavam falando. E no meio da fala dos irmãos, um deles vira e fala: Simeão, se não me engano, eu falei que não era para ter vindo o nosso irmão. E isso que está acontecendo conosco agora é culpa daquilo que nós fizemos com o nosso irmão. Isso mexeu com José. Muitas vezes ele saía para chorar. De tamanha emoção de estar vendo ali os seus irmãos, e estar vendo o sonho que ele teve cumprido da vida dele. E então ele arma toda uma trama para que o irmão pudesse vir, para que ele pudesse abraçar também Benjamim. E arma toda uma trama para que o pai também pudesse ficar. Mas enfim, chega um momento, no meio dessa trama, quando ele libera os irmãos para trazerem Benjamim. Quando Benjamim chega, ele libera novamente para buscar o pai, prende Benjamim para que ele não pudesse sair, porque ele coloca lá um cálice na sacola do Benjamim. Ele mesmo coloca com a corda dele, para gerar essa expectativa de que ele conseguisse trazer os irmãos para perto. Chega um momento onde ele fica tão emotivo e tão emocionado no meio do choro, que ele fala, ele tira todos os seus servos e ele vira para os seus irmãos e diz: Ani Yosef, em hebraico, certamente. Eu sou Yosef, o seu irmão, que vocês venderam, que vocês jogaram no poço. Mas não se preocupem, porque não foram vocês que me trouxeram até aqui. Foi o Senhor quem permitiu que tudo isso acontecesse, para que eu pudesse, através dessa situação, salvar vocês. E aí, então, há essa revelação da providência. A família toda vem, o pai dele vem, Raquel já havia falecido, eles moram na terra de Goshen, eles trabalham ali para o pastoreio, eles prosperam e crescem abundantemente, até a morte de José. E a história daí para frente vai passar pela multiplicação do povo hebreu no Egito, pela mudança do faraó, pela Páscoa. A gente reconta essa história a gente reconta essa história toda. José viveu 110 anos, e a história é extremamente emocionante. Eles se encontram, eles se abraçam, eles encontram o pai,
Israel tem a oportunidade de abençoar o faraó, orar com o faraó e ser abençoado com terras. E o que é lindo nessa porção é que ela acontece praticamente todos os anos dentro do calendário judaico da festa de Hanukkah. Ela coincide com a festa de Hanukkah, que é uma festa que daqui a pouco nós vamos acender as luzes. E Hanukkah é a festa que fala de luz, que fala de sair da escuridão e ir para trevas. E Yosef era um menino que vivia em grande luz, mas foi uma luz sobre a vida dele imediata. Ele nasce no meio daquela luz. E sabe o que acontece quando uma luz é acesa muito rápida nos nossos olhos? Ela cega. A luz que tinha diante dos olhos de José era uma luz de berço. E ele nasceu, como a gente costuma dizer, berço esplêndido, berço de ouro. E aquilo realmente ofuscava a vista dele. E Deus permitiu, então, que ele fosse por uma situação de escuridão dentro de um poço, para que começasse a haver uma revelação gradativa da libertação da vida dele, para que ele verdadeiramente conhecesse a Deus. Dom apareceu. É isso. E isso me traz um consolo, porque nós vivemos muitas coisas na nossa vida que nós questionamos e não entendemos. E conforme a instrução que a história de José nos passa, é necessário, muitas vezes, nós conhecermos o buraco do poço cerrado. Conhecermos determinados tipos de escravidão, ainda que não seja do agrado do Senhor. Passarmos por situações vigorosas, passarmos por tentações fortes que vão nos fazer viver e sair. A vida o ponto mais escuro da vida de Yosef coincide no calendário judaico com o Hanukkah. Mas era que ele estava no Egito. E então, pequenas, o fim do sofrimento, o fim do silêncio, o fim daquele momento de ocultamento que ele estava vivendo, aonde ele passa a ser elevado diante de Deus. Quando que a luz começa? A luz não começa quando termina o mundo. Isso é uma reflexão judaica. A luz começa quando ela nasce dentro do escuro. A gente não precisa de acabar o escuro para começar a luz. A gente precisa começar a luz dentro do escuro. Você sabe compreender? O escuro da nossa vida é onde que vai nascer luz. Às vezes a gente está esperando que acenda uma luz, vai clarear. Mas a luz, ela acende dentro do escuro. E ela vai iluminando gradativamente. Hanukkah foi uma festa, foi uma época onde aqueles homens, os macabeus, eles confrontavam o sistema grego, romano, sírio, que faziam com que eles fossem tentados a miscigenar, a assimilar suas crenças, a profanar seu templo, toda aquela coisa. E Yosef passou pela mesma experiência. Ele estava num lugar que era completamente diferente. A forma de relacionar-se com Deus dentro, eu ia falar religião, mas o homem de Deus, o servo de Deus, não tem religião. Mas a religião do Egito era diferente da forma como Yosef buscava Deus. E ele obrigatoriamente tinha que conviver com tudo aquilo, mas ele não se dobrava diante dessas coisas. Ele era um homem que se separava, vivendo no meio de tudo aquilo. E eu lembro da oração do clamor que Yeshua faz ao Pai em favor das nossas vidas. Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Yosef estava lá, naquela situação no Egito. E Deus o livrava do mal. A sabedoria do mundo é uma sabedoria sem Deus. A sabedoria do Egito, a sabedoria dos soldados que estavam ali atacando os macabeus. Mas a sabedoria do povo de Deus, ela vem de Deus. Nós não temos sabedoria própria. Nós não temos luz própria. A luz que nós temos, ela vem do Senhor. Os magos tinham conhecimento. Foram chamados os magos para poder ter o sonho. Eram conhecimentos. Mas quem tinha clareza era o homem de Deus.
quem foi exaltado pelo poder foi o nome de Deus. Olha que lindo que os rabinos dizem. Hanukkah, luz sem azeite é fogo vazio. Luz sem azeite, sem a presença de Deus, é um fogo vazio. E eu remonto ao sonho do Daiklan, uma igreja, todo mundo rindo, tocando e cantando, e a comida toda boa. É o que a química chama de fogo frio. Sabia que existe fogo frio? É um fogo igualzinho, você põe a mão, é frio. É o que os rabinos dizem, de luz sem fogo. E sabedoria sem Deus é confusão. A Bíblia fala para nós não querermos sabedoria demais além daquilo que Deus deixou revelado para nós. Sabedoria sem Deus é confusão. Em Hanukkah, eram poucos contra muitos. Na história de José, eram contra o sistema inteiro do Egito. E Deus coloca aquele homem do alto, mente, o povo completamente pobre. Um prisioneiro hebreu contra o exército inteiro. Deus não precisa da maioria. Deus precisa de fidelidade. Em tudo que nós pensarmos, Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de pessoas fiéis. Porque eu não me preocupo desse lugar ser cheio. Eu falei isso aqui 200 vezes. Com boas estratégias de marketing, a gente chega isso aqui rápido. Eu não me preocupo com isso. Isso não está no meu coração, porque Deus não precisa de maioria, precisa de fidelidade. Quantas pessoas é preciso para sustentar um lugar como esse? Poucas pessoas com fidelidade. Estou falando de despesas. Poucas pessoas com fidelidade. Como que nós podemos ir para um lugar melhor e maior? Um pouco mais de pessoas com fidelidade. Um parênteses, né? A luz de Deus não se assimila. E aí então entra algo muito interessante. A gente começar a finalizar. José, ele estava num ambiente completamente corrompido. O faraó deu a ele um nome novo. Deve ser fanático, Barneia. Nome egípcio. E ele casa com uma mulher egípcia. Porque ele estava ali naquele contexto ainda que, como um grande líder, ele era um escravo. Ele era um grande líder, mas ele era submisso. Quando ele vai dar o nome dos filhos, ele fala, eu tenho identidade. O nome dos meus filhos será Menashe, ou Manassés, como traduziram. Deus me fez esquecer de tudo aquilo que eu havia passado. E Efraim, Deus me fez frutificar no meio de um lugar completamente corrompido. Os filhos dele levaram a identidade de quem ele era. Se nós não temos identidade, se nós não sabemos verdadeiramente quem somos, se nós não sabemos aonde nós pertencemos, se nós não temos uma casa fixa, um lugar onde eu falo, esta é a minha casa, nós não temos identidade. Hanukkah é tempo de acender a luz, mostrar a nossa luz, mas não perder a nossa identidade. Assim como Yosef governou o mundo, aquele mundo que estava disponível naquele momento, sem vender a identidade dele. Ele poderia ter se deleitado. Ele poderia ter falado, eu sou bom. Essa agora é minha filha e minha família. Ele não esqueceu da família dos irmãos, nem comeu. E são várias outras características. Muitas características. Uma menorá. Aqui nós estamos correndo o Kia. A menorá está pequenininha ali em cima. Ó. Ela tem 7 pontas. E Deus permitiu que o sonho de Faraó fosse 7 espigas, 7 vacas, 7 pontas da menorá, 8 dias de milagre. Toda a vida de Yosef foi um milagre, como o azeite multiplicando na vida na história de Hanukkah. E enfim, luz súbita cega, luz gradual transforma. Por quê? Porque todos os dias em Hanukkah a gente acende uma luz, uma chama de cada vez. Porque Deus nos revela as coisas de forma gradativa. Tem hora que eu bato a mão na cabeça e eu falo, por quê que eu não entendi isso antes? Por que eu não me dobrei ao Senhor dessa forma antes? Por que eu não cedi
antes? Por quê? Eu não abri mão disso antes? Por quê? Muitas vezes por causa da dureza do nosso coração, mas certamente porque Deus entende que a nossa vida, ela é gradativa. O que nós não podemos fazer é acomodar, porque Iosef em momento nenhum se acomodou. Ele mostrou quem ele era. Eu quero finalizar com um texto que nós lemos na festa de Hanukkah, que está em João 10, 22. João 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, a festa de Hanukkah, e era inverno. Jesus, Yeshua, caminhava no templo, no pórtico de Salomão, e nós falamos aqui que ele não caminhava, ele debatia, ele ensinava, ele estava perto de pessoas. O verbo em grego não era andar e caminhar. O verbo em grego é socializar, estar andando, conversando com pessoas. E ali no momento, então, eu não falei o que é que ele estava falando. Eu quero finalizar com essa instrução. Então, vindo alguns judeus, o rodearam e disseram: até quando tu irás nos deixar em dúvida? Se tu és o Cristo, se tu és Mashiach de verdade, dize-nos claramente. Tira de nós essa dúvida, porque nós esperamos o Messias desde que nós nascemos. Nós nascemos com essa esperança. Clareia isso para nós, acende essa luz diante de nós. Nós precisamos entender. Mas Yeshua conhece o coração das pessoas. E ele fala: eu já vos tenho dito, mas vocês não creem. Eu já acendi luzes na frente de vocês dia após dia. Eu já mostrei sinais, eu já mostrei milagres, eu já revelei a palavra, eu já preguei nas sinagogas, eu já falei das profecias. Por que vocês não creem? Já tenho dito e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas obras testemunham de mim, mas vocês não creram, porque vocês não são as minhas ovelhas, como eu já tenho dito. E isso é muito duro de ouvir. Eu não estou falando que nós aqui não somos ovelhas. Eu estou falando que para esse povo, Yeshua falou: por que vocês não creram até agora? Por que vocês não mudaram a vida de vocês até agora? Por que vocês não aceitaram essa mensagem até agora? Certamente porque vocês não querem ouvir, não são ovelhas. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece Yeshua. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca hão de ver a perda da luz eterna, a morte. E nenhum homem a arrancará da minha mão, a não ser que nós mesmos queiramos sair. Mas meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Nós éramos ovelhinhas desgarradas, perdidos, caídos num poço, e o Senhor já nos colocou num lugar infinitamente melhor do que no castelo do faraó, mas nos colocou no reino da luz, no reino da sua luz, para nós vivermos essa eternidade com Ele. E não vamos desistir, não vamos retroceder. Nós vamos prosperar, nós vamos firmar, nós vamos tirar da nossa mente toda desistência, toda incerteza, toda instabilidade, todo medo, toda escuridão, todas as trevas. Nós vamos acender as luzes de Hanukkah, a sexta luz hoje, e que você possa colocar diante do Senhor com todo o seu coração aquilo que possa pensar, passar, de desviar desse caminho e trazer trevas sobre a sua vida. Jamais, jamais, o Senhor diz, Ele vai te perder da mão dele. Mas não queira sair da mão dele. Não anseie, não deseje sair da mão dele. Senhor, eu quero orar, porque a tua luz, ela surge e vem de dentro de nós. E clareia pela tua palavra os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés a tua palavra. Porque nós temos uma identidade em ti. E permanecendo nessa identidade, nós prevaleceremos nesse mundo mau, esse mundo de trevas. Nós cremos no tempo do Senhor, que é um tempo exato, preciso, pontual. O desejo que eu tenho no meu coração sobre a minha vida e dos meus irmãos é que nós não atrasemos o tempo do Senhor com as nossas próprias decisões. E que nós possamos, ó Deus, sendo tão poucos, iluminar esse mundo, como Yosef fez em todo o Egito,
e em todo aquele território por onde ele governou, glorificando o nome do Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom.